Olá, bom dia! Eu sou o pastor Carlos Schultz e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre dólar a 4,13. E agora? Minha saúde, pedidos de oração e ainda um engajamento por parte dos nossos irmãos. Bom dia, meus irmãos, como é que estão cada um de vocês? Bem-vindos ao nosso canal de intercessores do projeto Romênia 18. E hoje eu quero falar um pouquinho de um assunto que tem gerado muita polêmica, tem gerado muitas perguntas para nós no WhatsApp, e-mails, nas conversas. A pergunta sempre é: nossa, gente, o dólar está a 4,10, está a 4,13. Hoje eu acabei de olhar, está a 4,13. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão ir mesmo para a Romênia? Não é melhor ficar por aqui, aguardar? Como é que vocês vão proceder nessas próximas fases? Bom, meus irmãos, a princípio nós continuamos com o nosso projeto de nos mudarmos para a Romênia agora na última semana do mês de outubro. Mas, Carlos, como é que você vai fazer com o dólar tão alto? Meus irmãos, é fato que a alta do dólar e do euro nos preocupa muito, porque a nossa base de cálculo, tudo aquilo que nós temos de gastos mensais, os gastos de mudança, tudo isso é baseado no dólar, isso é baseado no euro, e isso traz dificuldades, é verdade, para as nossas vidas. No entanto, nós continuamos confiando nesse Deus em que cremos. Vejam, o missionário não vai para o campo missionário ou deixa de ir por causa de circunstâncias externas. O missionário vai até o campo por causa de um chamado, por causa de um dever dado pelo nosso Deus, por Jesus Cristo, lá em Mateus 28, de ir e fazer discípulos de todas as nações. E assim nós entendemos em nosso coração, entendemos pela testificação da nossa igreja, que o local onde nós devemos exercer o nosso ministério é ali na Romênia. A vida ministerial em si, não só dos missionários, mas do ministério pastoral, e na realidade a vida cristã ela é cheia de desafios. Ao longo da história da igreja, ao longo da história da missiologia, nós vemos pessoas passando por diversas dificuldades, mas por causa da sua fidelidade e por crer nesse Deus que é fiel, nesse Deus que provê todas as coisas, permaneceram firmes nos seus campos, permaneceram firmes no seu ministério. Por exemplo, vamos pegar o apóstolo Paulo, né? Lá na carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 24, ele defendendo ali o seu apostolado, falando do seu sofrimento por amor do Evangelho. Veja só o que o apóstolo Paulo vai dizer a partir do verso 24 do capítulo 11. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dentre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, ele vai dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Vejam, na carta de Coríntios, Paulo sofreu todo tipo de angústia, perseguição por causa do Evangelho. Na história da igreja, no primeiro século, isso é muito claramente visto, e ao longo dos séculos isso também pode ser visto. E já aqui em Filipenses, Paulo está agradecendo a igreja de Filipos por fazer parte desse empreendimento missionário de Paulo.
E ele agradece pelo momento oportuno que Deus deu a ele de ser ajudado, mas Paulo também esclarece que ele aprendeu a viver em abundância, em escassez, com fome, com nudez e também na abastança. E a nossa própria história não é diferente, não foi diferente. Desde que entramos no seminário, nós deixamos os nossos empregos e passamos a viver na dependência de mantenedores, nós nunca chegamos àquele patamar indicado pelas pessoas do seminário. O que me leva a crer que o 100% que Deus intentou a nós nesse período do seminário era aquele que Ele providenciou. E vivemos bem, terminamos o seminário, nos formamos, continuamos trabalhando e exercendo o nosso ministério. Aí, ao longo desses 4 anos, os mantenedores acabaram nos deixando, outros aparecendo, e Deus foi sustentando. Os irmãos que nos conhecem, passamos por diversas dificuldades. Quantas vezes nesses 4 anos o meu carro não precisou ser consertado? Eu tinha um Siena antigamente que bateram nele, colidiu de frente, deu perda total, eu bati minha cabeça, fui parar no hospital e Deus preservou. Durante esses 4 anos, foram anos de cada mês de lutas mensalmente para conseguir os valores e Deus providenciou. Os irmãos também se lembram que em 2016, ao desembarcarmos na Turquia, sofremos aquele atentado terrorista, ficamos ali 56 horas isolados, sem beber, sem comer, ajudando outras pessoas, e Deus nos deu o privilégio, inclusive, de falar um pouquinho do amor de Cristo. Pois é, meus irmãos, a nossa vida já tem sido uma vida de vários percalços, mas essa é a vida do crente, essa é a vida do cristão, que a cada dia confia no Senhor e persevera em fazer discípulos de todas as nações. A diferença é que nós não estaremos fazendo isso no Brasil, mas em solo romeno. Por óbvio, vamos ter outros tipos de dificuldades, não é? Adaptação com língua, adaptação cultural, e nós não gostaríamos que verbas fossem uma questão que trouxessem mais ansiedade, mas Deus sabe o que está fazendo. Ao longo desses 4 anos Ele tem nos amoldado, Ele tem nos forjado com diversas coisas que ocorreram, e eu não creio que na Romênia vai ser diferente. Veja, meus irmãos, eu e minha família, nós não estamos atrás de uma vida de luxo, nem de uma vida de grandiosidade econômica. Estamos simplesmente querendo servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele quer que sirvamos. Não estou dizendo com isso que nós vamos ser irresponsáveis, né? A Bíblia também nos ensina a não tentarmos o Senhor, nosso Deus. Mas nós cremos que a testificação de ir ou deixar de ir vem da nossa igreja, da igreja local, aqueles que estão nos enviando. E assim sendo, a nossa igreja ainda nos apoia, a nossa igreja ainda tem um parecer favorável à nossa ida. Mas pedimos a todos vocês, irmãos, que continuem orando por essas questões. Orem ao Senhor Deus que nos dê sabedoria, para que nos dê entendimento, para que consigamos mais e mais mantenedores. E por falar em mantenedores, daquela nossa proposta, daquele nosso projeto de levantarmos 80 irmãos com R$50 mensais, nós já conseguimos o equivalente a 39 cotas, ou seja, 39 partes de R$50 mensais. Precisamos ainda atingir as outras 49, então estejam orando por isso. Agora, em relação à minha saúde. Meus irmãos, pela graça do Senhor Jesus Cristo, eu fiz as últimas ressonâncias, o meu quadril está limpo, né? A preocupação da doutora Thais era que a minha doença autoimune, a espondiliartrite, avançasse por quadril, teria que tomar remédios biológicos, que são uma fortuna, né? Uma ampola mais de R$10.000, a última vez que eu cotei estava em torno de R$13.000, ia precisar do SUS, e também fiz uma ressonância da cabeça, que não achou nenhuma alteração em relação a uma doença mais preocupante, como uma esclerose múltipla, etc. Não é? O que foi achado na minha coluna cervical, devido ao processo de degeneração da espondiliartrose, foi uma hérnia de disco, não é? Eu vou passar agora segunda-feira por um neurocirurgião, ele vai dar uma olhadinha, etc. tal. E a princípio, o tratamento que eu faço aqui, já com metotrexato, eu vou fazer lá na Romênia, passar por um reumatologista e acompanhar, ok? Orem, porque eu preciso muito desse plano de saúde internacional e, infelizmente, a pessoa que ia nos ajudar com isso não pode mais por causa dos problemas econômicos que tem passado, e a gente tem que correr atrás disso, ok? E por fim, eu quero fazer 2 propostas aos irmãos. Primeiramente, uma proposta de intercessão.
Nós temos um grupo no WhatsApp de intercessores. Você que ainda não nos conhece, não faz parte, gostaria de fazer, orar por nós, orar pela Romênia. Aqui na descrição do vídeo está o nosso telefone, o 11, de São Paulo, 971762348. Vai lá, nos procure no WhatsApp, terei o prazer de inseri-lo nesse grupo de intercessores. Você que é nosso intercessor, nós gostaríamos de fazer um desafio para o irmão, para a irmã. Nós gostaríamos que a partir de hoje, a partir desta data que você está vendo este vídeo, nós pudéssemos orar 3 vezes ao dia para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos dê discernimento, para que consigamos levantar os valores necessários para chegarmos na Romênia. A proposta é que ao levantarmos, antes de iniciarmos o nosso café da manhã, dedicássemos alguns minutos em oração por isso. Na hora do almoço, antes de iniciarmos a nossa refeição, orássemos mais uma vez. E por fim, à noite, juntamente com a família reunida, com a pessoa com quem você convive, seu irmão, sua irmã, pai, filho, avó, não importa, se reunissem para orar em favor da Romênia, em favor da nossa família, e temos aí esse projeto para chegarmos em outubro, no final de outubro, na Romênia. E o segundo pedido é um pedido de engajamento, de mobilização. O que é isso? Qual é a ideia? Aqui na descrição do vídeo do YouTube nós temos aquele vídeo institucional que eu falo um pouquinho do quem somos, para onde vamos, o que vamos fazer na Romênia, juntamente com aquele projeto de levantarmos 80 irmãos com R$50 mensais. Está aqui na descrição do vídeo, também está no Facebook e em nosso site www.euvou.org. E também está aqui na descrição do vídeo o nosso projeto para a Romênia em PDF. A nossa ideia é que o irmão se comprometa conosco em ser o nosso promotor de missões. De que forma? Não apenas compartilhando os vídeos. Se você conhece um grupo de irmãos, os irmãos da sua igreja e vizinhos que sejam crentes em Cristo Jesus, você pessoalmente pudesse marcar uma reunião com esta pessoa, tocasse a campainha, dedicasse alguns minutos em uma conversa e explicasse do nosso projeto, quem somos, mostrasse para ele o nosso vídeo, encaminhasse para ele pessoalmente o nosso projeto em PDF, desafiando essa pessoa a fazer parte da nossa equipe de intercessores e também da nossa equipe de mantenedores. Nós precisamos apenas de 49 pessoas para conseguirmos compor aquelas 80 pessoas. Por óbvio, se a gente conseguir um pouquinho mais por causa da alta do dólar, nós vamos ficar poder respirar um pouquinho mais aliviados. Mas é como eu falei, nós não temos o interesse de viver uma vida luxuosa e também não temos o interesse de levar uma vida de irresponsabilidade, mas queremos apenas servir ao nosso Deus ali no país, Romênia, de modo que o nome dele seja levado a todas as nações ali circunvizinhas, em todo o povo romeno, e possam haver novas conversões, possamos interagir com as igrejas, capacitando elas, dando treinamento a líderes e pastores. Então contamos com a sua ajuda nesse sentido. Pense o nome de alguns irmãos, uns 10, 15 irmãos, procure-os pessoalmente na sua igreja, convida-o para ir na casa ou vá até a casa dessa pessoa e mostre o nosso projeto, nos apresente a essa pessoa para que a gente consiga compor. Orem também porque, nesse sentido, nós precisamos de $14.000 para as verbas de mudança. Isso era na época dos 3,20, era um valor. Agora, com 4,13, esse valor fica muito mais alto. Então, o valor que tínhamos guardado na poupança para fazermos a mudança, hoje já se encontra desvalorizado. Por isso, orem para que a gente consiga levantar mais mantenedores que possam nos ajudar com uma quantia substancial para as verbas de mudança, não apenas a nossa manutenção mensal. Meus irmãos, eu agradeço muito em nome de Cristo Jesus a cada um de vocês que tem nos acompanhado e agradeço muito a cada um de vocês intercessores que têm orado, se lembrado de orar por nós, a nossa viagem, e a cada um de vocês mantenedores que têm viabilizado a nossa ida para a Romênia. Um forte abraço a cada um de vocês, Deus os abençoe. Abraço.